E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando e o tema de hoje é frações. E nesse vídeo eu separei várias informações que vão com certeza contribuir com os teus estudos sobre frações. Vamos lá, primeiramente entendendo mais essa ideia de fração, né? Primeiro, a fração ou as frações são uma forma de representar as partes do todo. Isso é fração, ok? Então, o exemplo mais clássico, né, que você vê logo de cara é o exemplo da pizza. Porque realmente cada fatia representa uma fração do todo, uma parte do todo, ok? Então é realmente um exemplo clássico, né? Bom, mas você também tem outras condições. Você pega com um recipiente, você tem aquela numeração, né? A quantidade de ml. E aí você tem as marcações. Aquilo também é também um exemplo de fração, porque é uma parte do todo, uma parte do recipiente, certo? Outro exemplo é esse daqui que você tem, uma mercadoria, e uma parte dessa mercadoria tem essa determinada qualidade, ou é de determinada marca, ou é de determinada cor. Então isso também é fração, ok? É uma parte do todo, certo? Então toda vez que você pensa é uma parte do todo, você está falando sobre frações, ok? A forma de expressar uma quantidade através de uma razão de dois números reais não nulos simultaneamente também é conhecida como fração. É uma outra forma de você enxergar a fração, tá? Vamos lá. A fração ela é escrita dessa maneira, né? Fração aqui A sobre B. E você tem que esse primeiro elemento, A, é chamado de numerador. E esse elemento de baixo é chamado de denominador, ok? Essa fração aqui, A sobre B, ela representa um número real C. Esse C aqui, ele é um número real, tá? Independente se ele é inteiro, se ele não é inteiro. Agora, não significa que esse A e esse B precisam necessariamente ser inteiros. Essa é uma definição específica de números racionais. É o que diferencia um número racional de um irracional, tá? É claro que a maioria das coisas que nós vamos ver aqui, né, nós vamos nos concentrar para casos em que esse A e esse B são números inteiros. O nosso foco vai ser esse. Mas eu quero que você saiba que existem frações também em que o A e o B não são necessariamente números inteiros e que não necessariamente são racionais, tá? Não necessariamente são racionais. Você tem fração entre dois números que não é racional também. É parte do todo. O nosso foco é com eles inteiros, ok? Porque o nosso trabalho dentro do conjunto dos números racionais é exatamente com números inteiros. Nós vamos focar nisso aqui, tá? Tipos de frações, para a gente começar. Antes de ver as operações com frações, nós vamos ver alguns tipos de frações aqui, né? É umas informações que parecem não ter importância, mas que são sim importantes. Primeiro, frações próprias e as frações impróprias. As frações próprias, você tem um numerador menor que o denominador, né? Você tem aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui que o numerador é menor, 2 sobre 3. Olha só, o numerador é menor que o denominador, portanto, essa daqui, 2 sobre 3, é uma fração própria. As impróprias, elas são o contrário disso. É quando o numerador é maior que o denominador. E para exemplificar, você tem ali 3 sobre 2. É um exemplo de fração imprópria, ok? Ou seja, as frações próprias são frações que representam números que pertencem ao intervalo menos 1 e 1. Tá? No caso desses números aqui não serem positivos, né? Ou pelo menos um deles for negativo. Se por acaso o menos 2 for negativo, você tem aqui um número negativo, né? E essa divisão aqui sempre está nesse intervalo. Não pode ser menos 1 nem 1, né? Porque se encaixa em outro tipo de fração, né? Mas se está nesse intervalo, quer dizer que ela é própria, né? E se por acaso estiver nesse conjunto aqui, então ela é imprópria, né? São frações impróprias. Vamos lá. 4 sobre 7 é um exemplo de fração própria. Observe que o numerador é menor que o denominador.
E esse outro exemplo aqui me dá um exemplo de uma fração imprópria, já que o numerador é maior que o denominador. Certo? Vamos lá. Frações aparentes. As frações aparentes, né, elas são alguns tipos de frações que representam números inteiros. E as frações mistas são aquelas frações em que você tem um número inteiro sendo somado a uma fração. Ok? Então o numerador é múltiplo do denominador, no caso das frações aparentes, e você tem que as frações com uma parte inteira e a outra fracionária são essas frações mistas aqui, né? Uma parte inteira e outra fracionária significa que você está somando a parte inteira à parte fracionária. Então aqui, ó, 21 sobre 7 é um exemplo de fração aparente, porque 21 dividido para 7 é 3. 3 é um número natural, né? Então, essa fração aqui ela é uma fração aparente, tá? Ela tem aparência de fração, mas representa um número natural, né? Agora, essa outra forma de escrever aqui, né? O que você tem? Você tem 5 mais 3 sobre 4. Você tem um número inteiro adicionado a uma fração. Então, isso daqui é uma fração mista. Um exemplo de fração mista. Ou seja, as frações aparentes são frações que representam números inteiros, enquanto que as frações mistas elas são adições, elas são somas de um inteiro com uma fração, como eu já mencionei. Só para escrever, né? O que eu tinha acabado de escrever ali. Vamos lá, frações equivalentes. As frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma quantidade. Ou seja, você tem um número decimal ou um número inteiro representado por uma fração. Então você tem outra fração que representa esse mesmo número inteiro ou decimal. Então essas duas frações que representam a mesma quantidade são frações equivalentes, né? Por exemplo, você tem a fração 1 sobre 2 que representa o número 0,5, né? 1 dividido para 2 é 0,5. Mas você também tem a fração 2 sobre 4, que também representa o 0,5. Então são duas frações diferentes que representam a mesma quantidade, portanto elas são equivalentes. Essa é a ideia dessa definição aqui de frações que são equivalentes. As frações redutíveis são aquelas frações em que você consegue simplificar a fração. Como assim? Você acha um número natural, né? Claro, que seja que divida tanto o numerador quanto o denominador. Ou seja, os dois números aqui, numerador e denominador, possuem um divisor diferente de 1. Possuem um divisor comum diferente de 1. Tá? Aí, no caso, a fração é redutível. Porque se por acaso o único divisor comum entre o numerador e o denominador for 1, se isso acontecer, então a fração ela é irredutível. Tá? Você não consegue simplificar mais a fração. Ok? Né? Então as frações irredutíveis são frações em que você não consegue dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número natural diferente de 1. Que a gente já sabe que o 1 ele é um divisor comum de qualquer número natural. Ok? Inclusive ele também é divisor do zero. Ele também divide o zero. O 1. Ok? Vamos lá. Um exemplo aqui. 4 sobre 7, 12 sobre 21. São frações equivalentes. Né? Aqui você acha que número eu multiplico por 4 para que dê 12. É o 3. Certo? O 3. Aqui embaixo eu vou multiplicar por 3 também. 7 vezes 3, 21. Então aqui, esse cidadãozinho aqui, né? Essa fração 3 sobre 3, que é a mesma coisa que multiplicar por 1, multiplicar 4 sobre 7 multiplicado por 1, me dá essa fração equivalente, 12 sobre 21, certo? Então, essas duas frações aqui, elas representam a mesma quantidade, o mesmo número decimal. 27 sobre 18 é uma fração redutível. Eu consigo dividir aqui o 27 por 9, como eu também posso dividir por 3. Se eu dividir aqui por 9, o que eu vou ter? 27 dividido para 9 é 3.
E 18 dividido para 9 é 2. Então a fração que eu tenho quando eu divido por 9 é 3 sobre 2. Mas eu posso também dividir por 3. Aqui em cima eu vou ter 9 e aqui embaixo eu vou ter 6. Ok? Então, eu posso simplificar dessas duas maneiras, né? É claro que essa segunda opção aqui não me dá uma fração irredutível, mas a ideia, geralmente, né, é você simplificar até você encontrar a fração irredutível, tá? 27 sobre 18 é uma fração irredutível e a fração 7 sobre 3 é uma fração irredutível, porque o 7 e o 3, o único divisor comum deles é o 1. Ok? E você dividir em cima e embaixo aqui por 1, não vai mudar em nada, vai continuar sendo a fração 7 sobre 3. Tá? Essa fração aqui ela é irredutível. Simplificação de frações. Baseado em frações equivalentes, você pode simplificar frações utilizando o mesmo processo que eu acabei de falar, né? Então, você vai pegar uma fração equivalente, dividindo, já que você quer simplificar, você divide o numerador e o denominador por um valor, por um número, certo? Do mesmo jeito que a gente fez agora há pouco, a gente dividiu por 9 ou por 3. O numerador e o denominador precisam ser divididos pelo mesmo número, para que o resultado seja uma fração equivalente, ok? Como por exemplo aqui, esse 48 eu posso dividir por 2, dá 24. O 34 também pode ser dividido por 2, que aí dá 17. Agora, o que eu não posso fazer? Eu sei que o 48 é divisível por 3, pelo critério de divisibilidade de 3. Eu sei disso, olhando para o 48, ok? Mas eu sei que o 34, pelo mesmo critério, não é divisível por 3. Então eu não posso dividir o 48 por 3 e manter o 34 do jeito que está. Não posso fazer isso. Então, eu tenho que escolher um número aqui que seja capaz de dividir os dois ao mesmo tempo para que eu faça então essa simplificação. O que eu obtive? Eu obtive uma fração que representa o mesmo número que 48 sobre 34 representa, mas com números menores. Ok? Então, quando esses números são grandes aqui, fazer essa simplificação é melhor porque você trabalha com números que são menores e o resultado não altera. Isso que é importante, ok? Vamos lá. A simplificação é feita até que a fração seja irredutível, ou seja, que você não consiga simplificar mais. O exemplo acima, por exemplo, mostra 24 sobre 17. E essa fração ela é irredutível e eu sei disso porque o 17 é um número primo, tá? Portanto, o 17 só tem dois divisores, né? O 1 e o 17. O 24 não tem o 17 como divisor, ele só tem o 1 como divisor. E eu acabei de falar que o 1 como divisor não vai fazer diferença nenhuma, né? Uma observação interessante é que se o numerador é um número primo, então a fração ela é irredutível se o denominador não é múltiplo dele. Ok? E se for o contrário, né? Se por acaso o numerador for múltiplo do denominador, independente se o denominador é primo ou não, mas aí você tem uma fração aparente, né? Você tem uma fração que representa o número inteiro. E nesse caso aqui, o numerador ele é um número primo, então a fração ela é irredutível se o denominador não é múltiplo dele. Porque se por acaso o denominador for múltiplo dele, então você consegue simplificar, tá? Mas ela é irredutível se o denominador não for múltiplo dele. Analogamente, se o denominador é um número primo, então a fração é irredutível se o numerador não é múltiplo dele. Tá? Vale para os dois casos ali. Mas só observando, né? Se o numerador for múltiplo desse número primo, então essa fração é uma fração aparente. 44 sobre 11. Observe o seguinte. 11 é um número primo, mas 44 é múltiplo de 11, né? 53 e o número 7 aqui. Observe que o 7 é um número primo. E se você for fazer aqui, né, a divisão de 53 por 7, você vai ver que ele não é divisível. 53 não é divisível por 7. Então esses dois aqui
eles com certeza, né, formam uma fração irredutível, tá? 5 sobre 25. Observe que o 25 ele é múltiplo do 5. E sendo ele múltiplo de 5, apesar do 5 ser um número primo, essa fração ela é redutível, porque você tem que o denominador é múltiplo do numerador e você consegue simplificar, né? Basta simplificar aqui, ó, dividindo por 5. Outro exemplo, você tem aqui a fração 17 sobre 42. Observe que o 17 é primo, mas o 42 ele não é múltiplo do 17, tá? Então, nesse caso aqui também, a fração ela é irredutível, né? Ela é irredutível porque você não consegue mais simplificar. Se o denominador e numerador forem números primos, então a fração ela é irredutível. Se por acaso, eu não estou falando de números que são primos entre si. Estou falando no caso dos dois números serem primos. Esse é o caso aqui, ok? Então, se por acaso os dois números forem primos, então é óbvio, né? Se denominador e numerador forem primos, os dois por natureza, então é óbvio que a fração é irredutível, né? Outra observação interessante é que pode acontecer que a fração seja irredutível e nem numerador nem denominador seja número primo. Você pode ter isso, tá? Ela é irredutível. Por exemplo, o caso de números consecutivos, né? Você pode pegar ali 14 sobre 15, para exemplificar. O 14 não é primo, o 15 também não é primo. No entanto, essa fração ela é irredutível. Então, o que essa observação está dizendo é que você pode ter, sim, uma condição em que a fração é irredutível, só que nem numerador, nem denominador são primos, nenhum deles. Para exemplificar também, você pode pegar aqui o 23 sobre 11. Observe que o 11 ele é primo. O 23 também. Portanto, essa fração aqui ela é uma fração irredutível. Nesse caso aqui, olha, você tem 15 sobre 14. Da mesma forma, né? É uma fração irredutível, só que você não tem números primos aqui no numerador nem no denominador. Outro modo, uma fração é irredutível quando o numerador e denominador possuem apenas o 1 como divisor comum. Eu já até mencionei isso aqui, né? Outra observação. Guarde essa informação aqui, pois ela será importante nas operações com frações. Essa informação aqui, tá? Quando só tem um 1 como divisor comum, isso aqui tem muita importância quando você vai fazer operações com frações, principalmente adição e subtração. Outra definição importante. Dois números naturais distintos maiores ou iguais a 2 são considerados primos entre si quando o único divisor comum deles é o 1, certo? Aqui você tem a definição de primos entre si, é diferente da definição de número primo, que está aqui. Número primo é uma coisa, números que são primos entre si é outra coisa também, ok? O que está dizendo aqui é que se os números são primos entre si, significa que os dois, o máximo, né, o único divisor, aliás, comum entre eles é 1, né? É 1. 3 e 5, por exemplo, eles são primos entre si. Eles já são primos de natureza, né? Eles são primos por natureza, mas eles também são primos entre si, tá? 10 e 4 não são primos entre si. Por quê? Porque o 1, é verdade que o 1 é divisor do 10 e divisor do 4. Mas o 2 também é divisor do 2, do 10 e do 4. O 2 divide o 10, o 2 divide o 4. Portanto, 10 e 4 possuem um divisor diferente de 1. Portanto, eles não são primos entre si. Vamos lá. A operação de adição de frações ele tem foco nos denominadores das frações. E existem pelo menos 3 possibilidades. A primeira dessas possibilidades é se por acaso, elas são 4, né, possibilidades, mas nós vamos pensar de 2 vias, né? A primeira das vias é se por acaso os denominadores são iguais. Tem essa possibilidade. E a segunda via é se por acaso os denominadores são diferentes. Aí, para o caso dos denominadores diferentes, você tem 3 condições aqui, né? Primeiro, são múltiplos entre si. Segundo, são primos entre si. Terceiro, não são primos entre si e também não são múltiplos. Então você tem 4 situações
para denominadores na adição de frações, né? Eles são primos entre si, eles são múltiplos do outro, eles são também nem múltiplos nem primos entre si, ou eles são iguais. Essas 4 condições. Vamos lá, né? A primeira eu acabei de falar, a segunda condição é o denominadores múltiplos entre si, o terceiro é primos entre si e o quarto nenhum nem outro, né? Nem múltiplo nem primos entre si. São as 4 condições. A primeira situação, que são denominadores iguais, é tranquilo fazer, né? Nós vamos avaliar aqui cada um desses casos. Tem um modelo geral que você pode fazer, né? Que você pode calcular fazendo o MMC. Quando você vai fazer a adição, caso geral da adição de frações, é você calcular o MMC dos denominadores e fazer um processo. Divide, multiplica, divide, multiplica. É isso que você faz, né? Mas, para cada um desses casos aqui, você age de forma diferente. Ok? Que é uma aceleração do processo de resolução. Você acelera a sua resolução. Nós vamos analisar cada um desses casos aqui. O cálculo começa, né, a adição dessas frações começa com esse cálculo do MMC, como eu acabei de falar. E para você calcular o MMC, você utiliza normalmente a decomposição em fatores primos. Ok? No vídeo que eu falei sobre MMC, eu falei sobre essa decomposição em fatores primos também, né? Não explicado em detalhes, mas eu também mencionei isso lá. E quanto mais você usa, mais você vai compreendendo como que ela funciona. E ela é baseada no teorema fundamental da aritmética, né? Que admite que sim, você consegue, para números naturais compostos, maiores do que 2, você consegue sim escrever esse número como um produto de fatores primos. Essa é a base para a decomposição em fatores primos. E você usa ela para calcular o MMC, ok? Nos 3 primeiros casos, esse cálculo do MMC pode ser feito sem o uso da decomposição em fatores primos. Você pode fazer sem o uso. O 4º caso, você já usa essa decomposição em fatores primos, ok? Vamos lá. Você calcula o MMC. A primeira coisa que você faz é isso. Então você tem a adição ou subtração de 2 frações, porque funciona de forma análoga a adição e a subtração, né? Você calcula o MMC trabalhando com a decomposição em fatores primos. Você acha o MMC primeiro, dentre os denominadores dessa fração. Esse MMC vai ser o denominador da fração que você vai obter, ok? Ele vai ser o denominador. Depois você faz o seguinte. Primeiro passo, você divide o MMC pelo denominador da primeira fração e multiplica pelo numerador da primeira fração. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é pegar esse MMC e dividir ele pelo denominador da segunda fração. O 4º passo é você pegar esse resultado e multiplicar pelo numerador da segunda fração. E o 5º passo é você somar o resultado do primeiro e segundo passos com o resultado do terceiro e 4º passos. E aí você termina, ok? Colocando o MMC como denominador da fração, ok? Essa soma será o numerador da fração. Então você tem como exemplo aqui 9 sobre 4 mais 5 sobre 3. Para fazer isso, nós encontramos aqui o MMC entre 4 e 3, que é 12. Você pode encontrar isso fazendo a decomposição em fatores primos, né? Se você não sabe como calcular o MMC, né, eu recomendo que você assista o vídeo que eu fiz sobre MMC e MDC, ok? Aqui você tem, ó, você vai fazer 12 dividido para 4, dá 3. 3 vezes 9, 27. Né? Então você tem esse produto aqui. Essa divisão, 12 dividido para 4, dá 3. E o resultado você multiplica por 9. Da mesma forma, você pega esse 12, divide ele por 3. Depois você pega o resultado e multiplica por 5. E fazendo esse processo, você tem esse número 20 aqui. Esse mais, ele é o sinal da adição aqui. Mas se fosse uma subtração, você teria um menos aqui. Ok? O que você vai obter disso? 27 mais 20 é 47 e o 12 eu só repito. Esse modelo é usado em todos os casos mencionados, em todos os 4 casos que eu falei.
Principalmente o quarto caso, porque você não tem como fugir disso, né? Os outros casos, o primeiro, o segundo e o terceiro, você pode encontrar esse MMC direto. Você não precisa fazer a decomposição em fatores primos para determinar um MMC. Tudo que é feito com a adição pode ser replicado na subtração, com a diferença que onde você tem o mais, na subtração você põe o menos, né? É só essa a diferença. Vamos lá, o primeiro caso, denominadores iguais. O que você faz? O MMC é o denominador. Ou seja, para você somar frações que têm os mesmos denominadores, você repete esse denominador e soma os numeradores, ou subtrai, se por acaso for subtração, né? Por exemplo, essa fração aqui, observe que os denominadores são os mesmos. É o mesmo denominador para as duas frações. Então você vai repetir esse denominador e somar os numeradores. Ok? É isso que você faz na adição de frações que têm denominadores iguais ou subtração. Porque se fosse subtração, tivesse o menos aqui, ia ter o menos aqui. E 9 menos 5, 4. Ok? Ficaria 4 sobre 4 e isso dá 1. Segundo caso. Um dos denominadores é múltiplo do outro. Se isso acontece, então o MMC é o maior deles. Tá? Aqui o MMC é o maior deles. Isso faz sentido, porque o MMC é o menor múltiplo comum. Então, o menor múltiplo ele tem que ser maior do que esses dois elementos, ou no mínimo igual ao maior deles. Se por acaso o maior deles for o múltiplo do outro. Né? No mínimo isso, o múltiplo. Né? Então, se você tem aqui, por exemplo, antes de falar do terceiro caso, né? Mostrar aqui um exemplo, denominadores, um é múltiplo do outro. Então, você pode ter aqui mais 5 sobre 12. Observe que o 12 é múltiplo do 4, portanto, o MMC é 12. Aí você faz aquele mesmo processo. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 9, 27. 12 dividido para 12 é 1, vezes 5, 5. Aí você soma isso aqui. 32 sobre 12. Ok? Então, essa é a maneira como você pode fazer a adição de frações quando você tem aqui denominadores que são múltiplos um do outro, certo? Você faz dessa maneira aqui. Agora sim, vamos para o terceiro caso. Os denominadores são primos entre si. Nesse terceiro caso aqui, o que você faz? O MMC ele é o produto dos denominadores. Como assim o produto dos denominadores? Vamos lá, né? Aí você tem que saber o que são números primos entre si, né? Você pega aqui, somado pela fração 3 sobre 7, por exemplo. Como a gente já mencionou, os números são primos entre si, se por acaso os dois denominadores aqui, eles possuem apenas o 1 como divisor comum. E observe que os únicos divisores do 4 são 1, 2 e o próprio 4. Só que 2 e 4 não são divisores do 7. O 7 só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Portanto, o único divisor comum entre 4 e 7 é 1. Nesse caso aqui, então, eles são primos entre si. E eu sei que o MMC, no caso dos denominadores serem primos entre si, é o produto deles. Então, aqui eu já sei que o denominador é 28. Né? Que é 7 vezes 4. Aí você vai fazer 28 dividido para 4, que dá 7. E você vai multiplicar o resultado aqui por 9. Depois, 28 dividido para 7, que dá 4. E você multiplica 4 por 9. Aliás, por 3. Né? E aí você coloca o resultado disso aqui em adição, já que se trata de uma adição de frações. Esse exemplo aqui, observe que o 12 ele é múltiplo do 3. Então o MMC entre eles com certeza é o 12. Aí você faz 12 dividido para 12 é 1, vezes 9, 9. 12 dividido para 3 é 4, 4 vezes 5, 20. E aí somando isso dá 29 sobre 12. Um outro exemplo, observe que aqui o único divisor comum do 5 e do 3 é o 1.
Então, o MMC é o produto deles dois. E 5 vezes 3 é 15. E aí, fazendo 15 dividido para 5, 3. 3 vezes 9, 27. 15 dividido para 3, 5. E 5 vezes 5 é 25. Aqui. Somando isso tudo, você tem 52 sobre 15. Ok? Outro exemplo. Aqui é o exemplo do quarto caso. Observe que o 6 não é múltiplo do 4. E observe também que o 2 ele é um divisor comum, tanto do 4 quanto do 6. Então, nesse caso aqui, eles não são múltiplos e também não são primos entre si. Aí, o que eu faço? Utilizo a decomposição em fatores primos, né? Para achar esse MMC igual a 12. E aí, o que eu faço? 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 9, 27. Tá aqui. E 12 dividido para 6 é 2. 2 vezes 5, 10. Somando isso dá 37 sobre 12. Um outro exemplo, agora com subtração, todos os mesmos exemplos com subtração. Ó. Observe que a única diferença que você vai ter é um menos. E isso afeta o resultado final, né? É óbvio que isso afeta o resultado final, porque é diferente, né? Não é mais 9 mais 20, e sim 9 menos 20. Né? Da mesma forma, se você pega aqui, observe que a diferença está no menos. Né? Aqui também a diferença é apenas esse sinal. O resultado final fica alterado porque você tem 27 menos 25 e não 27 mais 25. Né? É a única diferença que tem. O que você tem que tomar cuidado é simplesmente em como que você faz a operação. Se é adição ou se é subtração. Mas o procedimento é exatamente o mesmo. Vamos agora para um macete aqui para você fazer essa adição de frações. Né? Seguinte, vamos pegar o mesmo exemplo que nós pegamos aqui em cima. Tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar esse 12 pelo 3. Tá? Sem nos preocuparmos com essa ideia de MMC. Tá? De menor múltiplo comum. Eu estou pegando um múltiplo comum, trabalhando a ideia de frações equivalentes. Apenas isso. Tá? Aqui eu estou multiplicando 12 por 3. Não estou pegando o menor múltiplo comum, não. Estou pegando um múltiplo, claro, que é comum ao 12 e o 3, né? O produto de 12 vezes 3, o produto 12 vezes 3 vai me gerar um número que é múltiplo tanto do 12 quanto do 3. Só que ele não é o menor. É isso que eu quero que você fique consciente, tá? Porque pode ser sim, se por acaso eles forem primos entre si, a multiplicação entre eles vai gerar o menor múltiplo comum. O que não é o caso aqui, porque 12 é múltiplo do 3. Então eu vou multiplicar 12 vezes 3, que dá 36. E aí eu posso fazer esse produto aqui. 9 vezes 3. Esse produto 9 vezes 3 dá 27. E 12 vezes 5 dá 60. A soma disso vai me dar o número 87, né, sobre 36. E essa daqui, ela é uma fração equivalente a 29 sobre 12. Ok? Então eu consigo somar essa fração fazendo esse mesmo processo. Só que a fração que eu vou obter não é uma fração irredutível. Tá? Quando você pega o MMC, o que você tem normalmente é uma fração irredutível. Né? Você não precisa simplificar mais. Normalmente. Agora, quando você pega do jeito que eu fiz aqui, você acha uma fração equivalente. Ok? Não traz um número errado, mas você traz sim uma fração equivalente. O que você precisa fazer aqui para encontrar esse número? Basta dividir em cima e embaixo por 3. Observe que 87 dividido para 29 dá 3. Né? E 36 dividido para 12 dá 3 também. Então, são frações equivalentes. Né? Essa outra fração aqui, observa. Eu vou pegar e multiplicar 4 vezes 6, dá 24. E aí eu multiplico 9 vezes 6, 9 vezes 6, que dá 54, e somo com 5 vezes 4, que dá 20. Né? E aí o resultado que eu vou obter aqui é 74 sobre 24, e essa fração é equivalente a 37 sobre 12. Basta você multiplicar por 2 aqui, ó. 12 vezes 2, 24, e 37 vezes 2, 74. Ok? Para subtração também funciona. Né? 12 vezes 3, né? Multiplicar do mesmo jeito, dá
36. E aí você faz 9 vezes 20, 9 vezes 3, 27 e 12 vezes 5, 60. Agora com a diferença de que você tem um menos ali, ó, né? E quando você subtrai 27 menos 30, você tem menos 33 sobre 36. E essa fração aqui, ela é equivalente a menos 11 sobre 12, que foi o resultado que eu encontrei quando eu fiz a subtração aqui utilizando o MMC, ó. Observe que deu o mesmo resultado, tá? Já que frações equivalentes, elas correspondem ao mesmo número no decimal, né? Elas representam o mesmo valor, a mesma quantidade, então não está errado fazer isso aqui. Outro exemplo aqui, pegando o mesmo exemplo que nós utilizamos aqui em cima, vamos fazer do mesmo modelo, né? 4 vezes 6 dá 24, você tem 9 vezes 6 e 5 vezes 4 e você tem isso aqui, né? 54 menos 20. Essa subtração vai me dar 34 sobre 24 e essa fração 34 sobre 24 é equivalente a 17 sobre 12. Observe aqui que foi o mesmo número que nós encontramos aqui, né? Utilizando o MMC. Aqui, sem utilizar o MMC, achamos uma fração equivalente a 17 sobre 12. Ok? Em alguns casos pode assustar, porque você não vai ver a fração irredutível aqui, né? Mas é interessante que você entenda como que funcionam as frações equivalentes. E aí é o seguinte, esse macete aqui, ele tem uma base, ele tem que ter uma base, né? Você tem que ter uma confirmação de que ele realmente funciona, né? Então nós vamos pegar o seguinte, eu peguei aqui frações aleatórias, né? Frações aqui que funcionaram, mas alguém pode pensar, será que funciona para qualquer número, para qualquer situação, independente da fração? Então nós vamos pensar no seguinte. Imagina o seguinte. Nós temos duas frações aqui, A sobre B e C sobre D. Se você for fazer aqui a multiplicação do mesmo jeito que nós fizemos, nós vamos ter o denominador B vezes D, né? E aqui nós vamos ter B vezes D dividido para B é D, né? E isso aqui multiplicado por A fica AD, mais BD dividido para D é B, ok? E B vezes C é BC, né? Então, é isso aqui que nós estamos utilizando, é o modelo que você utiliza com expressões algébricas, ok? Porque você não tem como dizer se o produto B vezes D é exatamente o menor múltiplo entre B vezes D. O que você tem certeza é que B vezes D é o múltiplo de B e de D também, né? É múltiplo dos dois. Essa é uma certeza que você tem. E a mesma coisa funciona para subtração, tá? Você tem esse resultado aqui, ok? A diferença é que você tem um menos aqui ao invés do mais, né? Ou seja, esse macete que eu acabei de falar aqui, ele está baseado, né? Ele tem base nisso aqui, ok? Ele tem base. Eu não inventei, não tirei da lei, não inventei do nada, ok? Ele tem base para isso. Vamos lá. Soma de número inteiro com uma fração. A ideia de somar um número inteiro com uma fração ela é similar a que você tem que calcular o MMC. Com a diferença que você tem aqui o denominador 1. Então você teria que calcular o MMC entre 3 e 1. Né? 3 e 1. Não faz muito sentido você calcular o MMC entre 3 e 1, porque é óbvio que o 1 ele tem todos os números naturais como múltiplos dele, né? E nesse caso, o 3 ele é múltiplo do 1. Então você teria o 3 como o MMC. Então não faz muito sentido você ter que calcular isso ainda, né? É claro que é 3. Então, uma das maneiras de você fazer isso é calculando esse MMC, escrevendo 3 como fração 3 sobre 1. Ou seja, escrevendo 3 como uma fração aparente, né? E aí você faz esse MMC e faz do mesmo jeito. 3 dividido para 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 dividido para 3 é 1. E 1 vezes 5, 5. E aí você faz essa adição, dá 14 sobre 3. Ok? Mas outra maneira de você fazer é você multiplicar diretamente o 3 vezes 3. E o resultado disso você soma o 5, já que é uma adição, né? Se fosse subtração, você colocaria um menos aqui. Aí você vai ter a mesma coisa. Tá? A diferença de um para outro é a escrita, porque na verdade o procedimento é o mesmo, tá?
Eu estou só encurtando para não ter que escrever isso aqui. Ok? Daqui eu vou direto para cá. Eu não escrevo esse passo nesse formato aqui, né? Modelo igual de cima, só que encurtado. Outra forma de você fazer isso aqui é o seguinte: você escreve o 3 como uma fração aparente, só que utilizando, né, uma fração equivalente para ter o mesmo denominador. Olha só, o mesmo denominador. Aí o que a gente faz com a adição de frações que tem o mesmo denominador? Repete o denominador e soma os numeradores. Então você tem essas três opções aqui, tá? A que eu normalmente uso é essa, tá? A que eu uso normalmente é essa, mas você escolhe a que você achar melhor, né? Aquela que você enxergou, ó, essa daqui é legal para usar, então vou usar. Se você acha que é essa daqui, você usa. Se você acha que é essa daqui, é porque às vezes você demora um pouquinho para enxergar isso, né? Talvez demore para enxergar isso daqui. É justamente por isso que eu prefiro ir logo direto, ok? Quando eu tenho adição de um número inteiro com uma fração. Ou subtração também funciona. Vamos lá, 7 mais 5 sobre 4. Olha só, eu escrevi o 7 como 28 sobre 4, já que o denominador dessa fração é 4. E aí aqui eu tenho uma adição de frações que tem o mesmo denominador. Então fica 28 mais 5 sobre 4. Isso dá 33 sobre 4, ok? Exemplos extras aqui. Menos 3 mais 5 sobre 3. Eu posso tanto escrever, né, como com esse denominador 3 aqui, como eu posso escrever no modelo aqui em cima. Ok? Eu só escrevi do mesmo jeito. Então eu faço o MMC, que é 3. Fica 3 dividido para 1, 3. Vezes menos 3 dá menos 9. 3 dividido para 3 é 1. Multiplicado por 5 dá 5. Né? Fazendo aqui essa diferença, você tem menos 4 sobre 3. Menos 7 mais 5 sobre 4, utilizando a mesma ideia de você escrever agora como múltiplo, isso aqui é diferente do que eu fiz aqui. Aqui, né, eu escrevi como fração aparente com o denominador 1. Aqui eu escrevi como fração aparente com o denominador 4, igual a fração. Então, eu vou ter aqui, né, a diferença, mas com denominadores iguais. Então, eu repito esse denominador e faço a diferença menos 28 mais 5. E isso vai me trazer o número 23 negativos sobre 4. Outro exemplo, agora eu tenho duas frações e uma delas é negativa, né? Como é que eu faço isso? Eu posso também pegar aqui e calcular o MMC entre 6 e 4, que eu já sei que é 12. Posso fazer isso pela decomposição em fatores primos. E aí eu faço a divisão, normal. 12 dividido para 4, multiplicado por menos 9. Isso dá menos 27. E 12 dividido para 6, multiplicado por 12, por 5, aliás, que dá 10, né? 12 dividido para 6 é 2, multiplicado por 5 é 10. E 12 dividido para 4 é 3, que multiplicado por menos 9 dá menos 27. Isso vai me trazer menos 17 sobre 12. Outro exemplo, aqui, calculando o MMC entre 8 e 14, o que eu tenho? 56, ok? Pela decomposição em fatores primos. E aí você faz 56 dividido para 8, multiplicado por menos 3, e 56 dividido para 14, multiplicado por 9, você tem essa diferença aqui. Fazendo essa diferença, você encontra 15 sobre 56. Menos 9 mais 56, aliás, menos 9 sobre 4 mais 5 sobre 6, pode ser escrito assim, né? Eu posso multiplicar 4 vezes 6, e depois, né, eu posso multiplicar menos 9 vezes 6, que dá menos 54, e 4 vezes 5, que dá 20. E aí, fazendo essa diferença, eu tenho menos 34 sobre 24, ok? E observe que essa daqui é a mesma operação, certo? A mesma coisa. Aqui eu achei 17 sobre 12, aqui eu achei menos 34 sobre 24. Mas essas duas coisas aqui, elas são equivalentes, ok? Então não está errado. É simplesmente frações equivalentes, é a mesma coisa. Aqui eu estou pegando também o mesmo exemplo, ó. Mesma subtração aqui. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter simplesmente 8 vezes
14, que dá 112. Botei aqui também menos 3 vezes 14, que dá menos 42. E 8 vezes 9, que dá 72. E aí o resultado que eu tenho é 30 sobre 112. Dá para simplificar também, né? E simplificando, o que você acha? Essa fração aqui. Então são frações equivalentes, certo? A multiplicação. Como que funciona a multiplicação de frações? Você faz o seguinte. Na multiplicação de frações, você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Ok? Produto dos numeradores e denominadores, respectivamente. Ou seja, você vai multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Um exemplo aqui, você tem 9 sobre 4 vezes 5 sobre 6. Então você vai multiplicar 9 vezes 5, 4 vezes 6. Ok? Bem simples. 3 sobre 7 vezes 9 sobre 4. 9 vezes 3, 7 vezes 4. Ok? É direto aqui. Menos 9 sobre 4 vezes 5 sobre 6. Fica menos 9 vezes 5 e 4 vezes 6. Muito atento aos sinais, hein? Fique atento aos sinais aqui. 3 sobre 7 vezes menos 9 sobre 4. Né? Normalmente se faz aqui uma parêntese assim, né? Para identificar melhor esse menos aqui. Mas tudo bem, é apenas uma escrita para tornar a coisa um pouco mais comunicativa, a comunicação fica melhor, né? Mas como se trata de um produto, tudo bem, né? Não tem nenhum problema não. Você tem isso aqui, 3 vezes menos 9 dá menos 27, e 7 vezes 4, 28. Né? A multiplicação é bem mais direta, né? Aí, você tem um número inteiro multiplicando uma fração, né? Esse número inteiro ele faz o papel de numerador, já que o denominador é 1. Então é 5 vezes 5, 1 vezes 6. Aí você tem essa fração aí. Aqui outro exemplo, 9 vezes 4 sobre 7. 36 sobre 7. E na divisão, como é que acontece? Você faz o seguinte. Na divisão você vai fazer uma coisinha antes, porque você vai acabar caindo na multiplicação de frações. Ok? Então na divisão você vai multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então se você tem essa divisão aqui, o que você precisa fazer? Você pode já multiplicar direto, desse jeito aqui. Ou se você não enxerga isso, você pode escrever, tá? A primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Observa que aqui era 5 sobre 6 e aqui eu escrevi como 6 sobre 5, é inverso, ok? Inverso multiplicativo. E aí eu faço a multiplicação normal. 9 vezes 6, 4 vezes 5. Aí eu obtenho aqui 54 sobre 20. Outro exemplo, eu posso multiplicar direto 3 vezes 4 e 7 vezes 9, mas se você tem dificuldade para fazer isso, você pode escrever a primeira fração e multiplicar isso pelo inverso da segunda, ok? Porque quando você faz essa multiplicação aqui direto, o que você está fazendo? Você está pulando esse passo aqui e vindo direto para cá, ok? Você está pulando isso aqui, você pula esse passo da escrita, de escrever a primeira e escrever o inverso da segunda. Você está pulando direto, você vai direto para cá, ok? Esse outro exemplo aqui, olha só, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Multiplicação de frações. Menos 54 sobre 20. E nesse outro exemplo aqui, o mesmo modelo, a mesma forma. O que eu tenho? Né? Aqui eu preferi pegar esse 9, que está negativo, e levar o menos com ele. Preferi fazer isso. E aí você tem isso. Ok? É menos 12 sobre 63. Observe que aqui eu escrevi o menos no 63, depois eu escrevi ele em cima do 12 aqui, ó, junto com 12. Não faz nenhuma diferença, ok? Outro exemplo, agora eu tenho um número inteiro, mas lembrando que esse número inteiro ele pode ser escrito assim, né? E se ele é escrito dessa maneira, eu posso escrever esse 7 sobre 1 e multiplicar pelo inverso da segunda fração, que era 5 sobre 6, agora passa a ser 6 sobre 5,
e multiplico como faz com qualquer multiplicação entre frações. Ok? Outro exemplo, só que agora, né, esse indivíduo aqui, que é o inteiro, o denominador é inteiro, né, o divisor é inteiro. O que a gente faz? Repete essa fração aqui, e essa outra pode ser vista assim. E qual que é o inverso disso? 1 sobre 5. Então você vai fazer 4 sobre 7 dividido para 5 sobre 1, né? Que é o escrito que eu escrevi aqui. E aí depois você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Que era 5 sobre 1, passou a ser 1 sobre 5. E aí você faz a multiplicação normal, fica 4 sobre 35. Uma observação. Existe a possibilidade de que o resultado da divisão, ou seja, o quociente que você obtém, ele seja maior que o próprio dividendo, ou maior que o próprio divisor. Um exemplo. Você tem aqui 1 sobre 4 dividido para 1 sobre 8. Observe que 1 sobre 8 é menor que 1 sobre 4. Ok? Você pegar 1 e dividir para 4 é com certeza maior, né? Cada um vai receber uma quantia maior do que se você tivesse para dividir para 8. Então, 1/8 é menor do que 1/4. Só que a divisão dos dois, eu posso escrever essa divisão aqui como sendo, né, um produto de 1 sobre 4 vezes 8 sobre 1, porque eu multiplico pelo inverso da segunda fração. E escrevendo isso, né, pode até fazer isso aqui, exagerando um pouquinho, né, que não tem tanta necessidade de fazer isso. Você tem 8 dividido para 4. E essa divisão aqui me traz o número 2. Ok? Então, 1 sobre 4 dividido para 1 sobre 8 é 2. E 2 é maior do que 1 sobre 4 e maior do que 1 sobre 8. Então, existe sim a possibilidade de que o resultado da divisão, né, seja um número maior do que os dois elementos aqui. Ele pode ser maior do que o divisor, nesse caso agora é 1 sobre 8, e maior do que o dividendo, que é 1 sobre 4. Ok? Outro exemplo, você tem aqui 2 dividido para 1 sobre 4. Né? Então, de novo, você pode fazer isso aqui. Aí você tem essa escrita. Ok? 2 sobre 1 dividido para 1 sobre 4. Mantém 2 sobre 1 e multiplica isso pelo inverso da segunda, que fica 4 sobre 1. Aqui é multiplicação de frações, então fica 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 4 é 8. Então, 2 dividido para 1 sobre 4 é 8. E 8 é tanto maior do que 2 quanto maior do que 1 sobre 4. Né? Então, é uma possibilidade sim. Então é isso, pessoal. Foi isso que eu separei, foram essas informações que eu separei para passar para você. Espero realmente ter contribuído com os seus estudos de forma significativa. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa você não entendeu do que você viu aqui, você pode deixar suas perguntas no comentário, né? Nos comentários aí, que eu faço questão de responder. Beleza? Eu vou ficando por aqui, mas aguardo você no próximo vídeo.